Senhor presidente Valadares, meu querido amigo, dileto, meu presidente do Parlatino, do Distrito do Brasil, Flecha Ribeiro, nosso senador querido, eu que sou secretário, vice-presidente da Comissão de Minas, do Parlatino, sabemos o tanto que trabalhamos junto e a sua cortesia só demonstra o homem público grande que você é. Muito obrigado. Queria cumprimentar a nossa querida senadora Vanessa Graziotin, também nossa antecessora aqui que falou, da senadora Gleice Hoffmann. Dizer que tenho muitas concordâncias em algumas coisas que ela coloca. Eu, sinceramente, não creio que é momento de servidor público, Nobre Valadares, pagar novamente o pato de reforma de Previdência. Eu deixei claro ao presidente Temer, antes dessa reforma vir, que regra de campeonato, com o campeonato em andamento, que eu não iria votar a favor para alterar regra de campeonato com o campeonato em andamento. Qualquer coisa para frente, estou pronto para discutir. De fato, o brasileiro aumentou a longevidade, de fato temos uma condição melhor, tá certo? Mas agora, prejudicar os trabalhadores brasileiros, que já pagaram, que já estava numa regra para poder usar fórmula mágica para poder defender isso ou aquilo, isso eu não vou fazer, eu já avisei isso para o presidente Temer e não vou. Então, os trabalhadores, os servidores públicos podem ter certeza que qualquer coisa que seja para alterar os nossos direitos adquiridos ou as regras que já estavam vigentes, que prejudica quem está no jogo, eu não vou fazer. Agora, para discutir para frente, estamos prontos para discutir da melhor forma possível. Com relação ao presidente Lula, não é novidade. Eu acho que foi um governo moderno, fez muita coisa, os pobres que sabem da importância do governo do presidente Lula, por isso que eu sou contra toda essa política de lawfare. O presidente Lula teve alguns equívocos, mas é um presidente que vai ficar para a história sempre do nosso país e que merece ser respeitado. Nessa linha que eu concordo com a nossa querida senadora Gleice Hoffmann. Nobre presidente, nobre senador Amorim, o que me traz hoje aqui, o senhor que é um homem letrado, é falar a respeito das bibliotecas públicas do Distrito Federal, a nossa capital do Brasil. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, hoje eu quero lembrar a todos nós brasileiros, como com ou sem mandato parlamentar ou executivo, o quanto é importante mantermos o livro acessível ao público. 3 são os pilares da construção de uma sociedade leitora: a familiaridade com o livro que as crianças adquirem na própria casa, a presença de bibliotecas públicas para acesso gratuito aos acervos e a exposição que a população tem aos livros, seja por quais meios forem, livrarias, feira de livros, festivais de leitura, nobres colegas senadores. Quanto a livrarias, o grande exemplo em nossa América do Sul é a Argentina, com 2,8 milhões de habitantes, semelhantes à população do DF. Buenos Aires tem 734 livrarias, ou seja, 25 livrarias para cada 100 mil pessoas. Ao passo que no Brasil inteiro temos apenas 3.100 livrarias, sendo que São Paulo tem cerca de 400 lojas dessa especialidade. As comparações podem ser relativizadas, levando-se em conta a idade das cidades e outros fatores. Mas, gente, a diferença é muito grande. E quanto a bibliotecas de acesso ao público? O Brasil tem uma biblioteca pública para cada 33 mil habitantes em média, mas o DF são 75 mil habitantes para uma biblioteca. São 6.148 as bibliotecas em todo o país, de acordo com os dados do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas do Ministério da Cultura. Mas quantas existem na capital brasileira? E quais as possibilidades de ser acessadas por estudantes de todos os níveis? Ou por pessoas comuns, por candidatos a concursos públicos, por amantes da literatura, ou por curiosos da natureza científica e tecnológica, nobre senador Flecha, quem quer procurar uma leitura, um descanso. É certo que na cidade há acervos em bibliotecas universitárias, como é o caso da UNB, UniCeub, Unieuro, Unip e assim por diante. Ou há bibliotecas na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, que são ótimas bibliotecas, em cada um dos ministérios e na própria Presidência da República. Mas não é dessas que falo, por ser de acervo especializado e uso restrito a determinadas comunidades. Um levantamento recente mostra que no DF a política pública para a biblioteca deixa a desejar.
a começar pelo modelo descentralizado, em que cada região administrativa responde pela biblioteca local. É trágico, nobre senadora Vanessa Graziotin, essa situação. Como é que a pessoa vai se familiarizar com a cultura se não tem uma biblioteca? O resultado é que quase todos os equipamentos estão defasados, não tem estantes, a catalogação é inadequada, no atendimento ao público não há serviço regular de empréstimo, serviço de pesquisa ou telecentro. Em alguma das poucas, com alguma infraestrutura, como da minha querida cidade de Taguatinga, onde eu tive o prazer de morar por quase 40 anos da minha vida, Sobradinho 2, Candangolândia, Recanto das Emas e Ceilândia, ainda não atendem a contento. O modelo desconcentrado do GDF não permite que se tenha uma rede que conecte acervos e que facilite o acesso aos livros, por exemplo. Tampouco dispõe de recursos e autonomia orçamentária para ampliar e melhorar o acervo. O orçamento para permitir a contratação de profissionais de biblioteconomia em condições ideais praticamente não existe. Para se ter uma ideia, em todo o sistema de bibliotecas, apenas 6 bibliotecários atendem o estabelecimento. No que diz respeito ao acesso à internet, das 26 bibliotecas públicas do DF, somente 4 têm essa disponibilidade. A do Cruzeiro, da nossa cidade do Cruzeiro, aqui bem pertinho, a de Sobradinho, a de Ceilândia, nossa maior cidade de Brasília, e a da Candangolândia, a cidade pioneira, a cidade dos candangos. Ironicamente, nobre presidente, os frequentadores vão às bibliotecas mundiais de seu próprio material, munidos de seu próprio material, pois nesses ambientes não há acervo atualizado, impresso ou digital. Nem tampouco um sistema de consulta para saber onde na rede pública uma ou outra obra pode ser localizada. É preciso expor essa situação porque ela é vergonhosa. A Biblioteca Nacional de Brasília, a BNB, um dos mais belos edifícios da esplanada dos ministérios, ainda não cumpre sua missão de ser a referência do DF para o livro, para a leitura e para a literatura. Embora só recentemente tenha começado a emprestar livros, seu acervo ainda é desatualizado, lamentavelmente. E as pessoas vão lá mais por dispor de um espaço para estudar para um concurso ou alguma outra coisa, do que por amor de acessar aos livros que ali não se encontram. E na maior parte das vezes, nem ao menos o espaço físico é passível de utilização por não haver ar-condicionado funcionando. Sem falar nos elevadores quase sempre sem manutenção. Outra questão que deixa a desejar é a separação entre bibliotecas vinculadas às administrações regionais, à Secretaria de Cultura ou à Secretaria de Educação. São 575 salas de leitura e poucas podem ser chamadas de bibliotecas. Dessas, 87 estão fechadas, também lamentavelmente. É pouco alentador saber que nessas unidades o GDF se limita a distribuir os livros didáticos do Ministério da Educação, via o FNDE, e não investe o suficiente em literatura infanto-juvenil para cativar novos leitores. Bibliotecários nas escolas, nem pensar, pois não é prioridade do GDF. E é discutível a política de renovação do acervo por meio de vales livros distribuídos a alunos e a professores para aquisição de obras nas feiras dos livros e nas bienais realizadas na cidade. Eu mesmo fui responsável pela minha emenda parlamentar para realizar a 3ª Bienal do Livro aqui em Brasília, nobre presidente, porque senão não ia acontecer. Tá certo? Então, isso é lamentável. Chega-se a um ponto absurdo em que a causa fica parecendo ser a consequência. Brasilienses têm pouco hábito de leitura porque não há bibliotecas acessíveis. Não é verdade. Ou as bibliotecas são poucas porque o interesse dos cidadãos pela leitura é limitado. Nada disso é verdade. Precisamos mudar essa situação. Os gestores do sistema de bibliotecas públicas da Secretaria de Cultura reconhecem as limitações, pois no modelo atual, a eles cabe só uma espécie de apoio técnico, o que é inconcebível para que haja vida pulsante, inteligência vibrando, pesquisas sendo feitas e acervo sendo atualizado. Estou terminando, nobre presidente. Aparentemente, em 2016, houve uma licitação para adquirir 180 mil livros, 180 mil reais em livros. Pergunto a você, o que representa isso para uma cidade de quase 3 milhões de habitantes?
Em sua otimista visão, o gestor dos sistemas consideraram que o pouco mais de 500 mil... Alô? Em sua otimista visão, o gestor dos sistemas consideraram que o pouco mais de 500 mil atendimentos nas bibliotecas estão de bom tamanho. Isso não é verdade. Não quero responsabilizar quem hoje luta contra um sistema descentralizado, sem recursos financeiros e sem recursos humanos. Os trabalhadores da cultura do GDF estão mais para heróis do que de serem responsabilizados por um sistema inepto. Por sinal, não posso deixar de reconhecer um programa que vem de longa data no GDF, ainda da época do nosso querido governo do Cristóvão, a mala do livro. Mas esse programa se sustenta mais pela abnegação de poucos servidores e pelo trabalho de voluntários e agentes da leitura, como a minha querida Cleide, esposa do André. É possível reverter essa situação? Sim, claro que é possível. Há modelos vitoriosos de bibliotecas públicas ou comunitárias e de bom acesso. Sim, com certeza. Em São Paulo, estou terminando. Em São Paulo, quem for ao Centro Cultural Vergueiro, verá o que é um espaço de cultura em que a biblioteca tem valor e é valorizada. Ou então, para comparecer à Biblioteca Mário de Andrade, quem for a Porto Alegre, igualmente encontrará boas bibliotecas. Quem for a Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, do mesmo modo, encontrará modelo de gestão bem-sucedida na sua querida Aracaju, nobre presidente. Com certeza, tem também algumas bibliotecas de alta qualidade, porque lá foi berço de grandes escritores brasileiros. O que podemos esperar é que o GDF não demore outros 60 anos para atualizar os acervos das bibliotecas e que o GDF não demore a estabelecer conexões entre esses acervos e que o GDF venha finalmente a permitir efetiva utilização desses bens de cultura, dos livros. Senhor presidente, em favor da cidade e dos cidadãos brasileiros, precisamos de bibliotecas e de uma política de estímulo à leitura e à cultura. Era o que eu tinha a dizer. Excelência pelo passar do tempo. Obrigado.